O extra da novela capítulo 97. Iniciação. 4. Paolo Bettina Fermun e Vanessa Geriel Fermun. Os dois irmãos Fermun estavam olhando pela janela no corredor da mansão Leolin. Eles podiam ver Siemens gritando com garçons no jardim abaixo. Espero que corra bem. Na verdade, foi Vanessa Fermun quem pediu ao mercenário Jerônimo que assassinasse Siemens. Ela não queria uma barata suja como ele manchando a honra de seu padrinho. Tenho certeza que sim. Afinal, eles são o Jerônimo. Não. Eu acho que nós fornecemos muito pouca compensação. E se eles fizerem as coisas sem entusiasmo? Para o infame mercenário Jerônimo, matar um membro da máfia italiana era uma questão trivial. Vanessa Fermun também não ofereceu uma recompensa tão grande. É claro que Vanessa e Paolo Fermun pensaram em tomar o assunto por conta própria, mas rapidamente mudaram de ideia quando perceberam o grande risco que isso implicava. Para a máfia, matar um membro da própria família era o crime mais hediondo. Foi desprezado, mesmo que fosse por meio de procedimentos adequados, e a Siemens foi até mesmo uma pessoa que conquistou a confiança do chefe da filial. O que o tio Ezio vê naquele homem? Vanessa murmurou com os dentes cerrados. Foi então. Ele encontrou os olhos de Siemens através da janela. Siemens olhou para Vanessa com um sorriso lascivo. A maneira como seus olhos serpentinos a escaneavam enojava Vanessa. TSK. Espero que o Jerônimo não mostre misericórdia. Vanessa rezou interiormente. Que ele queime até as cinzas. Eu não puxei o gatilho. Foi porque eu vi uma fraca luz azul em torno do jardim. Se meus olhos estivessem corretos, isso deveria ser uma barreira de mana. Um mecanismo defensivo que bloqueava ataques de fora. Claro, teria sido mais estranho se não houvesse segurança para a festa de confraternização de uma família da máfia. Quebrar essa barreira parecia possível. Não parecia particularmente forte. Como a festa ainda não começou, eles provavelmente tiveram a intensidade reduzida para economizar mana. O atributo anti-magia deve ser capaz de penetrar facilmente em uma barreira de mana desse grau. Eu despejei quase todo o poder mágico restante do estigma na bala, dando-lhe a propriedade de anti-magia. Então, respirei fundo. Uma vez que eu puxasse o gatilho, não haveria como voltar atrás. Com minhas mãos, eu estaria matando alguém que eu não sabia que era humano ou Djinn. No entanto, era uma resolução que eu precisava tomar. Eu precisava ficar neste mundo pelo menos pelos próximos 10 anos. Durante esse tempo, eu precisaria matar muitas pessoas. Esses assassinatos seriam por necessidade. Como tal, eu precisava ser mais ousado. Minhas emoções precisavam ser desgastadas ainda mais. Eu esperava que a experiência de hoje servisse de gatilho. Cerrei os dentes e coloquei o alvo em meus olhos. Ele era um humano ou um Djinn? Eu esperava que ele fosse um Djinn. Mas se fosse esse o caso, qual era a diferença entre um Djinn e um humano? Os Djinns mereciam a morte. E os humanos? Eu deveria hesitar em matá-los. Além disso, eu estava tentando matar um personagem de um romance, ou estava tentando matar um ser humano vivo. Todos os tipos de pensamentos surgiram na minha cabeça, e minha mente ficou caótica. Fechei os olhos, depois os reabri. Eu esfriei minha cabeça aquecida. Eu não poderia chegar a uma conclusão para um problema sem resposta. Também não tive tempo para distinguir entre realidade e imaginação e questionar minha moral. Coloquei meu dedo no gatilho e o puxei lentamente. O gatilho foi empurrado suavemente, então foi enganchado até o fim com um clique. Eu empurrei o gatilho. Não havia um barulho alto, apenas o som das folhas da floresta farfalhando com a pressão do vento furioso. A bala que voou de um cano disparou pelo ar a uma velocidade incrível. Havia um pequeno espaço entre o disparo da bala e seu impacto. No entanto, o alvo não conseguiu escapar durante esse tempo. O atributo anti-magia da bala esmagou a barreira de mana, e o alvo que estava no jardim foi morto a tiros com os olhos ainda abertos. Boz observou a cena de longe. A bala de Kinjin quebrou a barreira de mana e perfurou a cabeça do alvo. As migalhas quebradas da barreira de mana caíram sobre o alvo desmoronado como neve. Uma bala branca, fragmentos de vidro azul e sangue carmesim. A harmonia dos três desenhou uma bela imagem, e Boz silenciosamente fechou os olhos. Sangue carmesim. Sangue quente. O alvo não era um Djinn. Os guarda-costas no local rapidamente correram para o alvo.
Eles adivinharam a posição do atirador através da postura desmaiada do alvo e começaram a correr para frente. Buzz abriu seu caderno. A localização de Kim A-jin estava sendo exibida em tempo real. Atualmente, ele estava no meio de uma fuga. Ele rapidamente alcançou as ruas da cidade, depois diminuiu a velocidade quando chegou a um certo ponto. Parece que ele desceu da bicicleta. Buzz começou a correr para onde parou. 1 minuto foi o suficiente. Ele estava sentado no terraço de uma cafeteria usando um par de óculos escuros e uma mala de um lado. Buzz sentiu um pouco de orgulho. Essa foi a atitude de uma pessoa que acabou de matar um homem. No entanto, ela logo percebeu que estava errada. Suas mãos tremiam e sua testa apinhava de suor frio. Buzz se aproximou dele lentamente. Pequeno aprendiz. Quando ela o chamou, seus ombros tremeram. Buzz sentou-se na frente dele e olhou para ele. Seus olhos estavam escondidos sob os óculos escuros. Você fez bem. Eu? Sim. Kim A-jin a encarou por um longo tempo sem dizer uma palavra. Então falou com a voz trêmula. Isso é bom. Buzz não tinha nada a dizer a ele. Naquele momento, uma equipe trouxe uma xícara de café americano. Kim A-jin pegou com as mãos trêmulas. Porra, isso é quente. Ele colocou a língua para fora como se quisesse esfriá-la, então soprou cuidadosamente na superfície antes de tomar outro gole. Ele parecia bem do lado de fora, mas parecia que seu estado mental estava em todo lugar. Buzz deu-lhe um olhar compassivo. Ah caramba! Eu pedi um café gelado também. Envergonhado, Kim A-jin soltou uma tosse seca. Buzz assentiu e perguntou de volta. Como foi? As pessoas dizem que há uma primeira vez para tudo. Foi isso. Certo, não é fácil ganhar dinheiro. O chefe segurou a xícara de café que Kim A-jin pousou. Então, ela liberou seu poder mágico e soprou calor. Mas pequeno aprendiz, dinheiro é a única coisa em que você pode confiar, especialmente para pessoas como nós. Nós. Kim A-jin inclinou a cabeça, parecendo confuso. Nós não temos uma família. Crescemos sem nunca ter uma família. Kim A-jin pareceu cair em pensamentos com as palavras de Buzz. Ele então assentiu e respondeu com um sorriso. Bem, acho que sim. Buzz gostou de sua resposta. Ela gostava dele quanto mais o conhecia. Hoje foi especialmente assim. Sua bala quebrou a barreira de mana e matou o alvo. O que quebrou a barreira de mana foi, sem dúvida, o poder da anti-magia. Meus olhos não estavam errados. Kim A-jin certamente se tornará a bala de prata que o matará. Chefe pensou alegremente. Ah, certo, você pode me dar a recompensa como um item. Kim A-jin falou de repente. Item? Sim, artigo. Kim A-jin sabia que Buzz tinha muitos itens preciosos e valiosos. Como Buzz não sabia muito sobre o preço de mercado, ele sabia que escolher um item no valor de 300 milhões de lhe renderia um produto mais raro e mais caro. Simplificando, Buzz era um pouco fácil. Kim A-jin também estava ciente da incrível sorte que teve. Buzz, que não sabia sobre os pensamentos de Kim A-jin, assentiu depois de pensar um pouco. Entendido. Eu mesmo prepararei sua recompensa. Excelente. Então, já que terminei a missão, vou voltar agora. Tenha um bom dia, Li Xiaopeng-si. Se eu soubesse que iria acabar tão rápido, eu não teria comprado aquele gato. Kim A-jin se levantou enquanto murmurava coisas incompreensíveis. No entanto, Buzz agarrou sua manga antes de decolar. Espere. Sim. A partir de agora, não me chame de Li Xiaopeng. Buzz levantou a cabeça e olhou para Kim A-jin. Me chame de chefe em vez disso. Nesse instante, uma brisa fresca passou por eles. O cabelo de Buzz esvoaçou no ar, e Kim A-jin olhou em seus olhos. Depois de engolir em seco, ele moveu lentamente a boca. Eu não quero. Bom, hein? Buzz, que estava cheio de confiança, de repente caiu em transe. O que você quer dizer? Bem, eu ainda não decidi. O que? Chefe franziu a testa. No entanto, Kim A-jin não se intimidou e até falou com mais ousadia. Cabe a mim decidir onde eu pertenço. Agora é muito cedo para decidir, então. Tarde da noite. Voltei ao cubo. Senti-me sonolento, mas a sensação do gatilho e a imagem do sangue fresco subindo no ar ainda estavam vivas em minha mente. Sentindo-me um pouco sujo, caminhei pela estrada escura sem expressão. Antes que eu percebesse, eu estava dentro do meu dormitório, de pé na frente do meu quarto.
Quando abri a porta usando o scanner de impressão digital, vi Evandel e Yang dormindo no sofá abraçados. Fui até eles e acariciei a cabeça adormecida de Evandel. Evandel abriu os olhos estreitamente. Com o rosto cheio de sonolência, ela sorriu docemente. Eu a segurei em meus braços. Evandel esfregou a bochecha no meu ombro e perguntou: Você trouxe comida gostosa? Ah, eu esqueci. Eu deveria ter trazido um pouco de comida italiana. Amanhã. Podemos comer amanhã. É tarde agora, então você deveria dormir. Entrei no quarto e a coloquei na cama. Como a cama era o lugar de dormir de Evandel, eu dormi no sofá da sala. Você também está acordado? Quando voltei para o sofá, a Yang estava sentado ereto e bocejando. Sorri e me deitei no sofá. A Yang olhou para mim por um momento, então pulou em meu estômago. Depois de dar um grande bocejo, ela se enrolou em uma bola. A Yang é surpreendentemente fofo. Acariciei as costas de Yang e adormeci lentamente. Começou o meio termo. No entanto, o período intermediário do segundo semestre da CUB foi mais sombrio e desolado do que o primeiro período intermediário. Foi porque as entradas de repórteres e familiares foram proibidas devido ao problema que aconteceu durante o último semestre. Houve até rumores de que CUB estava planejando se livrar completamente das provas intermediárias. Embora as coisas estivessem um pouco diferentes da história original, eu não me importei muito. Mesmo no meu romance, eu vislumbrei o segundo semestre, então eu não sabia muito do que aconteceria em primeiro lugar. A prova de hoje foi muito difícil. Sim, o que aconteceu com essa dificuldade no modo inferno? Não deveríamos processar o professor? Após o término da primeira prova escrita, pude ouvir muitos cadetes reclamando. Eles estavam dizendo como o exame era injusto, mas para um cadete de primeiro lugar como eu, os exames escritos eram apenas dias em que as aulas terminavam mais cedo. Ei, Kim Ajin. Naquele momento, alguém passou correndo por mim e bloqueou o meu caminho. Era Shan Ayun. Inclinei a cabeça silenciosamente. Parecia que Shan Ayun não sabia o que dizer depois de sua grande aparição enquanto ela brincava com os dedos e olhava para mim. Depois de um tempo, ela finalmente falou: Você vai para a biblioteca? Não, vou voltar para o meu quarto. Então, os olhos de Shan Ayun se estreitaram. O que? Você não vai estudar? Não. Eu respondi sem rodeios e comecei a andar mais uma vez. Shan Ayun me seguiu. Então, você não tem guias de estudo nem nada? Não. Os ombros de Shan Ayun se encolheram. No momento seguinte, ela bloqueou meu caminho novamente e olhou nos meus olhos. Seus olhos eram um pouco lamentáveis. Você pode me ajudar? Eu também arrasei no exame de hoje. Agora. Estamos no meio da semana de exames. Eu posso ficar acordado e empinar. Aparentemente, apenas ter os pontos-chave memorizados aumentará sua pontuação em 10 pontos. Acho melhor você pedir a Yoyonha algo assim. Mas eu tive uma briga com Yoyonha. Nesse momento, recebi uma mensagem no meu smartwatch. Era de Kim Uzup, a Jin-chan. Eu descobri quem é Agus Benjamin. Imediatamente, meus olhos se arregalaram. Agus Benjamin, ou seu nome verdadeiro Fernin Jesus. O pai de Tumer finalmente foi localizado. Onde ele está? Rapidamente enviei uma resposta. Lugar algum. Ele já faleceu. O que você quer dizer? Você pode explicar com mais detalhes. Ele estava morando em um centro de aposentadoria coreano até 4 anos atrás, que foi quando ele faleceu. Quem teria pensado? Que reviravolta, que reviravolta. Finalmente entendi porque o livro da verdade não conseguiu localizar Fernin Jesus. Foi porque ele já estava morto. Entendi. Obrigado. A propósito, Ajin, decidi deixar meu emprego. Coloquei meu currículo no local que você recomendou. Essa é uma boa ideia. Por enquanto, você pode me dizer a localização desse centro de aposentadoria. Depois de enviar esta mensagem, verifiquei a data de hoje. 07 de setembro. A próxima história principal estava chegando. Se eu pudesse lidar com Tomer antes disso, isso seria um grande fardo para minhas costas. Venha, eu vou te comprar algo delícia. Ignorando Shanain que estava murmurando para si mesma, corri para a estação Portal. O extra da novela capítulo 98. Passado. Uau! Milão, Itália. Dentro da mansão Leolin da família Colayon, Vanessa e Paolo estavam assistindo às imagens de CCTV do incidente de assassinato de sexta-feira. Perfeição como esperado.
A obra de Jerônimo era impecável. Simmons foi morto instantaneamente e o assassino desapareceu como se nunca tivesse existido. Ele havia escapado de Torino, que estava bem dentro da esfera de influência da família Corleone, sem deixar rastros. Mas o que matou? Perguntou Paulo. Vanessa apoiou o queixo na mão e repetiu a fita. No entanto, a filmagem de baixa qualidade do CCTV não conseguiu capturar exatamente o que aconteceu. Não tenho certeza. Eu acho que foi uma bala. De jeito nenhum. As armas eram armas indispensáveis mesmo na era atual. Embora fossem chamados de brinquedos bem montados em comparação aos artefatos, em termos de tamanho de mercado, o mercado de armas de fogo era o mesmo que o mercado de artefatos. Isso ocorreu porque os artefatos de armas frias eram principalmente negociados entre duas guildas, dois indivíduos ou entre uma guilda e um indivíduo. Alternativamente, eles eram negociados em casas de leilões ou mercados especiais como o Violet Banquet. Por outro lado, as armas eram utilizáveis até mesmo por civis comuns, e as armas-primas de alta classe eram capazes de matar monstros de nível intermediário baixo. Em outras palavras, o comércio de armas de fogo era muito mais ativo e frequente do que o comércio de artefatos. Não deve haver ninguém no mercenário Jerônimo que use uma arma. Mas essa era a extensão das armas. Uma ferramenta de autodefesa usada por pessoas comuns contra monstros fracos. Não havia razão para os poderosos usarem armas. Mas parece uma bala, não importa como eu olhe para ela. Como uma bala mágica atravessaria a barreira. De qualquer forma, a expressão de Vanessa endureceu de forma intimidadora. É melhor você ficar quieto sobre a coisa toda. Não abra a boca, não importa o que aconteça. Não sabemos nada do que aconteceu, entendeu? Este assunto era um segredo que eles tinham que levar para seus túmulos. Padrinho Corleone se preocupava mais com a segurança de sua família. Ele certamente ficaria furioso com a morte de Simmons. Não importa o quanto a Simmons fosse tola, era o credo inquebrável do padrinho Corleone que a punição de um membro da família fosse realizada abertamente. Claro que eu sei. Paulo assentiu como se perguntasse por que ela mencionaria uma coisa tão óbvia. No entanto, Vanessa estava preocupada. Nos filmes, era sempre alguém como ele que escorregava. Incapaz de confiar nas palavras de seu próprio irmão, Vanessa chegou a fazer um contrato mágico. Paraíso do Sol, o centro de aposentadoria em que Fernin Jesus se hospedou estava localizado nos arredores de Seul. No entanto, seu nome e aparência faziam com que parecesse mais um lugar de descanso confortável do que um centro de aposentadoria. Eu cuidadosamente caminhei até a entrada e bati na porta. Logo, a porta se abriu e uma mulher de meia idade, que provavelmente era uma cuidadora, apareceu. Ela olhou para mim e sorriu. Justo quando eu estava prestes a sorrir de volta e me apresentar, ela falou: "Uau, já faz um tempo, Agim." Sim. Pego de surpresa, minha cabeça endureceu. Um curto silêncio desceu quando eu senti como se um martelo tivesse acertando a parte de trás da cabeça. No entanto, rapidamente recuperei a compostura. Kim Agim, ou melhor, Kim Shundong. Shundong não era uma rocha, mas uma pessoa. Era perfeitamente possível que ele se movesse e fizesse as coisas por conta própria. Pensando nisso agora, este lugar ficava a apenas 10 minutos da casa original de Shundong. Ah, sim, prazer em conhecê-lo. Faz algum tempo. Foi o que eu disse. Felizmente, não deve ter sido muito fora do personagem, já que o cuidador reagiu normalmente. Você deve estar ocupado com o treinamento de heróis ultimamente. O que te traz aqui? Ah, entre. A cuidadora me convidou para entrar e eu a segui. Dei uma olhada completa ao redor. O lugar era maior do que parecia do lado de fora. Na sala havia 6 pessoas conversando entre si enquanto jogavam Gui Shoji. Então, eles me notaram e riram com vontade. Já faz quase um ano. Como tem sido? Nesse momento, o cuidador perguntou. Ah, você vê. Eu hesitei em falar. Não sabia como abrir este tópico. Sim. É sobre Agus Ajussi. Agus. Ah, aquele sul-americano? Eu balancei a cabeça. Parecia que Shundong tinha algum tipo de relacionamento com Agus Benjamin. Não fiquei muito surpreso, pois o passado de Shundong estava completamente nas mãos do coautor. Ele deve ter feito algo para tornar as coisas difíceis mais uma vez. Mas no que me dizia respeito, esta situação não era tão ruim. O coautor provavelmente não esperava que eu chegasse aqui tão cedo. Sim,
Eu estava me perguntando se havia alguma coisa que ele deixou para trás. Deixe-me pensar. Eu não acho que ele especificamente nos pediu para cuidar disso, mas havia algo. Uma letra. Sim, uma carta. Como você sabia? Meus olhos se arregalaram. Uma letra. Felizmente, parecia que o dispositivo de enredo que coloquei foi deixado inalterado. Onde está essa carta? Está no memorial junto com suas cinzas. Por quê? Ah, bem. Eu precisava pensar em como responder a essa pergunta. Eu não sabia nada sobre a personalidade de Shundong, mas pelo olhar suave do cuidador e pelos sorrisos de outros aposentados, eu poderia supor que ele era amável. Ele e eu tínhamos uma promessa. Ah, e mesmo? Certo, você gostou de se apresentar aos aposentados e ouvir suas histórias. Acho que as cinzas deles são mantidas dentro do seu memorial. Ah, obrigado. Eu me curvei. Depois de trocar algumas palavras de gentileza, saí para o memorial que o cuidador me falou, Memorial Seoul. Também foi a primeira vez que fui a um memorial. Como ir para países estrangeiros, eu estava experimentando muitas coisas novas neste mundo. Cocei meu pescoço e entrei. Havia milhares de urnas armazenadas dentro do memorial, mas meus olhos de 1000 milhas conseguiram localizar rapidamente o nome que eu estava procurando. Agus Benjamin, escrito em coreano. Sua urna foi colocada dentro de uma gaveta junto com uma carta. Assim como o cuidador disse, havia uma carta antiga colocada ao lado de sua urna. Caminhei até a gaveta. No entanto, retirei minha mão antes de abri-la. Eu já sabia o que estava dentro da carta. Não deveria ser eu, mas a filha dele que abre. Mas e se o conteúdo fosse diferente? Por causa dessa preocupação, abri a gaveta e tirei a carta. Estava escrito em letras rabiscadas que eu não conseguia ler. Depois de traduzi-lo com meu smartwatch, vi que era igual ao que criei no meu cenário. Sentindo-me aliviada, coloquei a carta de volta e me virei. Então, entrei no Violet Banquet. Nessa situação, a agência da verdade só poderia dizer uma coisa ao seu cliente. Localizamos Fernin Jesus. O preço da informação será de 300 milhões de won. Se você quiser ouvir a resposta, complete o pagamento. Ao mesmo tempo, a cobertura do clube. Enquanto Kim A-jin estava lendo a carta de Agus Benjamin no memorial, Yoo Yeon-a recebeu um relatório do time 3 da Falling Blossom. Trabalho voluntário. A equipe 3 rastreou o passado de Kim A-jin e Yoo Yeon-a conseguiu descobrir uma nova informação. Sim, desde os 11 anos até quando entrou na clube, ele parecia ter se voluntariado muitas vezes em orfanatos, centros de aposentadoria e asilos. Trabalho voluntário. Yoo Yeon-a ponderou. Nascendo órfão, mas percebendo seu talento e entrando na academia militar de agentes. Era uma bela história da pobreza à riqueza. Se fosse ela teria jogado seu passado gasto e esfarrapado no lixo. No entanto, Kim A-jin não esqueceu seu passado. Na verdade, ele continuou seu trabalho voluntário para não esquecer. Yoo Yeon-a se lembrou de ter visto alguém como ele. Claro, não na vida real, mas em um filme. Ela finalmente entendeu algumas coisas. Kim A-jin era um cadete, mas muitas vezes gostava de deixar clube. Por causa disso, rumores ruins sobre ele se espalharam, mas a verdade não poderia ser mais deslumbrante. Incrível! Yoo Yeon exclamou com admiração. Não esquecendo seu passado e tentando encontrá-lo. Não vendo sua força como um meio de ganhar fama, mas usando-o apenas quando necessário. Seu modo de vida, que era fiel às suas crenças e princípios, era algo que Yoo Yeon não podia deixar de admirar, mesmo que fosse diferente de seus próprios valores. Ao invés disso, não há mais nada. Como sobre o nascimento dele. Estamos analisando o máximo que podemos, mas estamos completamente paralisados. Não há nenhum outro vestígio de seu passado. Cave mais fundo. Embora ela estivesse um pouco infeliz, ela deixou para lá. E a seguir? Eclodiu um incidente em Turim na mansão da família Colaon. Yoo Yeon ergueu as sobrancelhas. Yoo Yeon estava planejando formar uma parceria com a família Colaon. Seu objetivo era contrabandear artefatos. A máfia italiana tinha muitos artefatos negros, que eram artefatos que não foram relatados ao governo central. Isso ocorreu porque os artefatos desenterrados pela máfia foram proibidos de serem exportados, para que o governo da Itália e várias guildas pudessem comprá-los por um preço barato. O que Yoo Yeon queria eram esses artefatos. Que incidente!
Um de seus executivos foi assassinado. Mas por que eles acham que o assassino veio da Coreia? Eles estão nos pedindo para procurar o assassino. Pesquise, você diz. Yoo Yeon ponderou. Considerando a força total do time 3, encontrar um mero assassino não foi uma tarefa difícil. O que você acha? Consegues fazê-lo? Não é impossível. Oh! E por que isto? Acabamos de contratar um recruta bastante útil. Yoo Yeon franziu a testa. Por causa de sua personalidade profundamente desconfiada, ela não confiava em pessoas que ela não escolhia a dedo. É assim mesmo? Sim, vou te enviar o perfil dele agora. Então, Yoo Yeon abriu o perfil com um visual insatisfatório. Igual. Kim Ozup, menos 17 anos, 168 centímetros, 78 quilogramas, agente graduado da Academia Militar presente, rede de velocidade super alta, conecta seu cérebro com um computador, mostrando uma habilidade incrível na busca e rastreamento de informações. A velocidade de pesquisa aumenta com especificações de computador e velocidade de internet mais altas. Igual tarde da noite, terça-feira. Saí do meu quarto e saí do dormitório 1. Ah! Kim Jin. Por aqui, tio. A pessoa que me chamou lá fora gritou enquanto acenava com a mão. Quando parei perto dela, Shinain correu até mim, sorrindo. Ah, é isso? O guia de estudo? Sim, então pare de me mandar mensagens. Dei a ela um guia de estudo sobre o qual ela estava me importunando. Não fui eu quem escreveu, apenas copiei o que encontrei aqui do banco de dados pessoal de Yoo Yeon. Yoo Yeon tinha o hábito de salvar tudo o que escrevia. Ah, muito obrigado. Eu vou retribuir esse favor com certeza. Você não precisa. Apenas estude mais. Olhei fixamente para Shinain. Ultimamente, Shinain parece cada vez mais lamentável. Eu apenas senti vontade de ajudá-la. Eu nem sabia mais o que era certo. No passado, eu não conseguia olhar diretamente para o rosto dela quando pensava no dia que inevitavelmente chegaria. Mas agora, eu só tinha que não ser descoberto. Assim como eu assassinei aquele mafioso, eu só tinha que matá-lo e escapar despercebido. Mas por causa desse pensamento, eu mantive. Ok. Mas novamente, muito obrigado. Eu vou estudar imediatamente. Shinain bateu no meu braço, então correu para seu dormitório, abraçando o caderno que dei a ela. Isso dói. Esfreguei meu braço enquanto observava sair. Porque ela sempre me batia com tanta força. Como o cubo estava tão vazio durante a semana do exame escrito, o tempo parecia voar. Antes que eu percebesse, sexta-feira chegou. E 13h30 após o término do exame escrito final. Shinain apareceu na minha frente com um rosto brilhante. Ela estava praticamente morando na biblioteca nos últimos dias. Parecia que tudo correu bem. Obrigado, eu sobrevivi por sua causa. Sério? Sim, eu devo ter tido pelo menos 5 problemas que eu não teria de outra forma. Isso é uma grande diferença, certo? Eu acho. Na próxima semana foi a semana do exame de combate. Naturalmente, eu estava um pouco nervoso. Meu objetivo era elevar minha classificação para cerca de 200. Mas o mais importante foi o que veio depois. O incidente que aconteceria após o exame de combate. Ah, certo. Você quer ir lá depois do exame de combate? Vai ser por minha conta. Onde? Anjungak. É um restaurante coreano muito famoso na ilha de Gangwon. Você já ouviu falar, certo? É tão famoso quanto o restaurante que você me levou em Paris. Kinsu e você. Anjungak. Era o restaurante de classe mais alta que eu tinha no meu ambiente. Fiquei curioso com o sabor da comida lá. Seria, sem dúvida, o auge da comida coreana. No entanto, eu não vou. O que? Por quê? Eu não tenho tempo. Você pode ir com Kim-soo. O que? Você está com ciúmes? Com ciúmes? Essa era uma palavra que eu não podia simplesmente ignorar. Naturalmente, eu fiz uma careta. Eu olhei para Shinain e retruquei. Você é louco. Tudo bem. Se você não quer vir, não venha. Eu só queria retribuir por me tratar em Paris. Eu não vou. Depois de interrompê-la resolutamente, voltei para dentro. Ah, espere. Só nós dois não podemos ir, mesmo que eu quisesse. Meu pai vai ficar bravo se descobrir, tio. Shinain continuou falando bobagem até o fim. O fim de semana voou e a segunda-feira chegou.
A semana do exame de combate havia começado. O primeiro exame de combate foi um desafio de equipe. Tinha regras semelhantes aos duelos do primeiro semestre, mas era feito entre duas equipes. O time Rachel estará no ataque, o time Yue estará na defesa. A equipe Rachel estava na primeira batalha do dia. Nosso oponente era o time Yue. O líder do Tian Yue era Miyamoto Yue, um guerreiro de primeira classe da classe Cultivation. Aparentemente, o ancestral de Yue era aquele famoso Miyamoto Musashi. Para o registro, isso não fazia parte do meu cenário. Preparar. Havia muitos espectadores assistindo à batalha. Claro, estava praticamente vazio em comparação com o exame de meio de semestre anterior, mas muitos cadetes ainda vinham assistir. Era de se esperar, pois a equipe de Rachel e a equipe de Yue estavam participando. Entre em formação. Raquel falou. Entramos em uma formação para a qual preparamos de antemão. Os dois guerreiros, Rachel e Jin Zeung, ficaram na frente, e o apoiador, Ibokijio, ficou em posição protetora entre mim e Tomer. Levantei minha arma de cadete e falei com Ibokijio. Você não precisa me proteger. Concentre-se em proteger Jamer. O que? Por quê? Eu vou pegar a cabeça do mágico deles. Já estava na hora de mostrar minha força. E como sempre, minha força operava pelo princípio de forte contra fraco, fraco contra forte. Agora que eu tinha o Curve-Shot, um mago escondido na retaguarda não passava de uma presa. Espere, você não deveria. Enquanto Ibokijio estava preocupado, o juiz gritou alto. Duelo, comece. Nota 1. Yue foi mencionado uma vez no capítulo 42 como cadete de nível 8. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.